Oi, pessoal. Hoje à noite vamos viajar bem longe, muito além do que uma história comum de dormir costuma alcançar. Imagine isso. É noite em Tenochtitlan, o coração vibrante do Império Azteca. O sol já se foi, os guerreiros descansam, os sacerdotes murmuram orações antigas. E você, sim, você, levanta devagar, calça suas sandálias, pega sua cestinha de sementes e segue em direção ao jardim. É isso mesmo. Você é jardineiro noturno num dos lugares mais sagrados do mundo conhecido. Seu local de trabalho? Uma chinampa cercada por canais e flores. Seu chefe? Talvez um sacerdote que acredita que crisântemos absorvem mágoas humanas. Sua missão? Conversar com plantas, evitar corujas mal-humoradas e tentar não cair na água fria antes do nascer do sol. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele ruído de fundo suave. E vamos mergulhar juntos na história de hoje. Você caminha lentamente pelas pedras arredondadas que delimitam o jardim do templo de Tlaloc, o deus da chuva. O chão ainda está morno do calor do dia, e cada passo ecoa suavemente como se o solo pedisse silêncio. Ao redor, tochas de barro tremulam com a brisa leve da noite, lançando sombras dançantes sobre folhas grandes e úmidas. À sua frente está o pequeno portão de madeira que marca a entrada da chinampa cerimonial, uma das ilhas flutuantes que os astecas criaram no lago Texcoco. Você pisa com cuidado na terra esponjosa. Ela cede sob seu peso como uma esponja viva, coberta por musgo e raízes finas. O ar tem cheiro de lama doce, milho assado e alguma coisa um pouco azeda que você prefere não identificar. Provavelmente sapo. A lua está cheia, redonda e amarela como um bolinho de milho, refletida nas águas escuras dos canais. Os sons da noite chegam em camadas, grilos, batidas de asas distantes e o ocasional estalo de alguma criatura aquática com planos misteriosos. Você sente que aqui nada dorme por completo. E você também não vai dormir tão cedo. À medida que se aproxima do centro do jardim, passa por um altar baixo de pedra onde alguém deixou uma oferenda. Um punhado de cacau, algumas pétalas, de flor de cempasúchil e uma vela acesa que lança um brilho trêmulo nas folhas próximas. Você inclina a cabeça em respeito, não porque mandaram, mas porque o momento parece pedir isso. Ali perto, uma escultura pequena de coelho esculpida, em pedra, observa tudo com olhos vazios e atentos. Dizem que ela protege os brotos mais delicados das brisas frias. Outros dizem que é só decoração. Historiadores ainda discutem se essas esculturas tinham função religiosa ou se eram apenas uma forma antiga de enfeitar o jardim como quem coloca um anão de cerâmica. Você sente a umidade da noite atravessar o tecido simples da sua túnica. Seu corpo ainda está meio sonolento, mas o jardim já está acordado. Algumas flores, como as dondiegos da noite, só abrem as pétalas sob a lua. Há um arbusto ali que solta um cheiro doce e um pouco enjoativo, como perfume deixado no sol, e ao lado dele, um cacto espinhoso que parece sempre irritado, mesmo depois de regado. Você então se aproxima de uma pequena clareira cercada por folhas de milho. Ali, repousa um banco de pedra lisa. Alguém esqueceu ali um colar de sementes. Você segura por um instante, sentindo a textura áspera das sementes secas, mas decide deixá-lo onde está. Aprendeu que é melhor não mexer em coisas esquecidas no jardim cerimonial. Da última vez que um jardineiro fez isso, passou 3 dias espirrando sem parar e desenvolveu uma alergia súbita a tortilhas. Você se agacha e toca o chão com a palma da mão. Está úmido na medida certa. Macio, mas firme, como se a terra tivesse sonhado com chuva. Você traça um pequeno círculo no solo com o polegar. Um gesto antigo, herdado de alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com outro alguém. Sua avó dizia que isso acordava o espírito da planta sem assustá-lo. Cientificamente, não faz muito sentido, mas funcionava.
O milho dela brotava mais rápido que o dos vizinhos. Este é o seu início de turno. Daqui até o amanhecer você vai andar em silêncio entre folhas sagradas, evitar os olhos atentos dos morcegos e carregar baldes de água com mais elegância do que um dançarino do templo. Você já não sente mais o peso da noite, apenas o chamado gentil da terra, pedindo cuidados como uma criança com sono. E o mais curioso de tudo, aqui, neste império cheio de guerreiros, deuses e rituais, há espaço para quem cuida das flores em silêncio. E essa é sua função: ser o guardião noturno de tudo o que cresce enquanto o mundo dorme. O céu escurece um pouco mais, como se uma camada de tinta azul tivesse sido passada por cima das estrelas. Você caminha pelo caminho de terra batida, entre duas fileiras de amaranto, uma planta que não apenas alimenta o povo, mas também os deuses. Ou pelo menos é isso que os sacerdotes dizem quando oferecem grãos ao altar, com uma seriedade que não combina com algo que parece tão inofensivo quanto pipoca crua. Você segura uma pequena lamparina de barro, cuja chama balança a cada passo seu. A luz projeta formas alongadas nas folhas, e por um instante você imagina que está sendo seguido por uma multidão de sombras vegetais. Uma delas parece ter pernas. Você decide ignorar. Sua primeira tarefa da noite é verificar os sistemas de irrigação. Os canais são estreitos, mas profundos o suficiente para garantir que a água corra das bordas para o centro das chinampas. Você se agacha na beira e mergulha a mão na água gelada, soltando um suspiro curto. Está mais fria do que esperava. Um sinal de que a noite será longa. Enquanto você observa o fluxo, nota uma pequena tartaruga se movendo com a velocidade de um discurso cerimonial. Ela para ao seu lado e fica ali por um momento, como se estivesse esperando que você dissesse algo importante. Mas você apenas balança a cabeça e segue seu caminho. Afinal, a irrigação não vai se checar sozinha. No centro do jardim, há uma engenhoca feita de cestos entrelaçados e canaletas de madeira que direcionam a água em zigue-zague. Foi construída por um jardineiro anterior, conhecido como Tlil Potonki, famoso por duas coisas: sua barba incomum e seu talento para consertar coisas usando exclusivamente cipó e esperança. Historiadores ainda discutem se essas engenhocas eram fruto de planejamento complexo ou apenas uma mistura de improviso e superstição agrícola. Você examina o mecanismo com cuidado. Um dos cestos parece torto, talvez por causa do vento da tarde. Com paciência você o endireita, encaixando de volta a alça de junco trançado. Um filete de água começa a escorrer, criando um som ritmado que lembra um tambor distante. Você sorri. Nada como um concerto bem feito para fazer você se sentir uma divindade menor da jardinagem hidráulica. Enquanto anda pelas trilhas, você passa por plantas que só crescem sob a influência da lua. Há um canteiro de flores usadas para tratar dores de cabeça, e outro com folhas que, dizem, fazem sonhar com o futuro quando postas sob o travesseiro. Ninguém tem certeza se é verdade, mas muita gente acorda dizendo ter sonhado com um milho voador ou vizinhos cantando em náhuatl. Você faz uma pausa perto de uma árvore baixa e torta, onde costumam pousar corujas. Hoje ela está vazia, mas apenas no chão, sinal de que o turno anterior foi bem observado. Você se senta por um instante e escuta. O jardim nunca é completamente silencioso. Há sempre o som da água, o farfalhar das folhas, os passos pequenos de algum bicho noturno testando sua coragem. Lembra daquele colar de sementes que você viu mais cedo? Pois é. Você encontra outro agora, este preso a um ramo de tomilho. Duas possibilidades. Alguém está esquecendo objetos rituais por todo o jardim, ou existe um novo tipo de oferenda surgindo, estilo corrente espiritual. Você decide não tocar neste também. Já basta espirrar com cheiro de pimenta. A noite avança devagar, como o melado escorrendo de uma colher. Você tira uma pequena concha de cerâmica do bolso e a enche com água de um dos canais. Com ela, rega uma fileira de plantulas de chia. É um trabalho demorado, feito concha por concha, mas você prefere assim.
Há algo terapêutico em repetir gestos antigos. O som da água caindo no solo seco parece sussurrar palavras esquecidas. Uma curiosidade. A chia era considerada sagrada, especialmente por guerreiros. Diziam que, ao comê-la, ficavam mais fortes e quase invencíveis. Você, no entanto, a utiliza como quem cuida de um bebê exigente. Água na medida certa. Sombras delicadas. Nada de passos bruscos ao lado. A planta agradece, aparentemente, crescendo como se fosse competir em uma corrida invisível contra o feijão. No final do caminho, há um pequeno espelho de água cercado por flores brancas. É onde se diz que Tlaloc às vezes aparece para observar o jardim. Ninguém sabe se é verdade, mas todos evitam cuspir ali, o que já é uma vitória civilizatória. Você se aproxima, vê seu reflexo e percebe que está com o rosto sujo de terra. Um bom sinal. Sinal de que está fazendo o trabalho direito. Você se abaixa, molha o rosto, respira fundo. O cheiro da água é doce, com um leve toque de barro. Você sente o corpo relaxar. Ainda falta muito da noite, mas por agora, por este breve momento, tudo parece estar em equilíbrio. E você, jardineiro noturno, guardião de raízes e flores lunares, respira fundo mais uma vez e se prepara para a próxima tarefa, com o mesmo cuidado que usaria para segurar uma borboleta nas mãos. Você se levanta do espelho d'água com as mãos ainda úmidas e o rosto mais leve, como se aquela água tivesse lavado não só a terra, mas também uma camada de cansaço. O céu continua escuro, mas já não parece tão vasto nem tão silencioso. Há um som novo no ar, um zumbido suave vindo do lado oeste do jardim. Você reconhece de imediato. Abelhas noturnas. Sim, elas existem. Pequenas, peludas e completamente desinteressadas em picar qualquer coisa. Elas vivem em colmeias escondidas entre os juncos e só saem quando a lua está alta. Você se aproxima devagar de um canteiro de flores azuis, onde algumas delas pousam com a delicadeza de um suspiro. O som que produzem é quase hipnótico, como um mantra natural. E você fica ali, observando, por tempo suficiente para esquecer que tem tarefas a cumprir. Você segue por uma trilha sombreada até um dos espaços mais sagrados do jardim, o viveiro de plantas medicinais. Não é o mais bonito nem o mais bem organizado, mas é o mais respeitado. Aqui nada é plantado por estética. Cada folha tem um propósito, cada raiz uma história. Há placas de argila com símbolos que indicam o uso de cada planta, mas você já sabe de cor. Seu primeiro destino é a fileira de Cohuatl, uma erva usada para acalmar febres e afastar maus sonhos. Dizem que um jardineiro antigo, chamado Nequametl, dormiu sobre um travesseiro cheio dessa planta e nunca mais teve pesadelos. Também nunca mais acordou falando coisa com coisa, o que foi visto como um benefício colateral. Historiadores ainda discutem se o Cohuatl realmente tinha efeito medicinal ou se era placebo ancestral com aroma agradável. Você colhe algumas folhas, cortando com uma faca de obsidiana que traz presa à cintura. A lâmina, mesmo pequena, é afiada como um comentário passivo-agressivo e reflete a luz da lua com um brilho prateado. Ao cortar, o caule solta um líquido leitoso com cheiro de pimenta doce. Você limpa a lâmina com um pano de algodão e guarda as folhas em uma pequena bolsa de couro. Ao lado das ervas há um círculo de pedras onde algumas sementes estão germinando sob uma cobertura de folhas de bananeira. Você levanta uma das folhas e observa os brotos curvos, ainda frágeis, mas teimosos. Um pouco como você, no início deste ofício. Você lembra da primeira vez que regou demais um canteiro de milho e teve que ouvir por 3 luas piadas do tipo: você está tentando afogar a colheita ou batizar ela? Você se move para o setor das raízes grossas, onde cresce o tzompil. Esta planta é usada para fazer cataplasmas, mas tem um inconveniente. Seu cheiro é comparável ao de um sapato esquecido no sol por 5 dias. Você tapa o nariz com o manto, segura a respiração e puxa uma das raízes com firmeza. Ela sai com um estalo molhado. Você suspira. 1 a menos. Ali perto, você vê algo curioso. Marcas no solo, como se alguém tivesse arrastado uma cesta grande por ali. Mas ninguém compartilha esse turno com você.
pelo menos não oficialmente. Talvez tenha sido o jardineiro da noite anterior. Ou talvez algo mais. Você olha em volta. O jardim continua tranquilo. As sombras dançam como sempre. E o som das abelhas ao longe ainda vibra no ar. Você decide não pensar muito nisso. Afinal, como diria sua avó, se a planta não gritou, tá tudo bem. Você segue até um pequeno altar de barro, onde os jardineiros deixam oferendas aos espíritos vegetais. Hoje há ali um punhado de milho torrado, algumas flores de dália e, curiosamente, uma pequena escultura de milho esculpida em cera. Você ri baixo. Alguém andou brincando com velas de cerimônia. Ainda assim, você adiciona sua própria oferenda, 3 folhas de corruatl recém-colhidas. É um gesto simples, mas que ajuda a manter a harmonia do lugar. E, honestamente, você não quer correr o risco de deixar os espíritos botânicos irritados. Eles têm acesso direto às raízes do seu almoço. Você se recosta por um instante em um tronco de árvore só para alongar as costas. O céu acima parece uma tapeçaria escura com pontos de prata. A brisa muda de direção, trazendo o cheiro de terra molhada e flores noturnas. Você fecha os olhos por alguns segundos, não para dormir, mas para escutar melhor. E escuta. Passos leves como de criança correndo na grama. Você abre os olhos. Ninguém avista. O som para. Você dá de ombros. Talvez o vento. Talvez um bicho. Talvez um espírito do jardim fazendo alongamento. Seja o que for, você já aprendeu que o segredo é não parecer surpreso. Continue andando. Continue cuidando. Você termina sua inspeção do setor medicinal e segue de volta ao centro do jardim, onde as flores começam a se fechar, como se também quisessem cochilar. Você sente um orgulho silencioso, quase bobo, de ver cada planta em seu lugar, crescendo com saúde. É como ser babá de um monte de bebês verdes, e assim, com o corpo levemente suado, os bolsos cheios de folhas e a mente tranquila, você se prepara para a próxima etapa do seu turno. O jardim ainda tem muito a dizer. E você está aqui para ouvir tudo. Você cruza a área central do jardim como quem atravessa uma sala de estar viva. As folhas maiores ainda se agitam com a brisa, embora o vento agora seja mais tímido, como se o próprio ar estivesse tentando não atrapalhar o seu turno. As flores noturnas já se retraíram, e no lugar delas, pequenas gotas de orvalho começam a surgir nas bordas das pétalas. O chão úmido sob seus pés afunda só o suficiente para lembrar que a terra está viva e prestando atenção. Seu próximo destino é o setor das chinampas experimentais. Aqui, os jardineiros mais curiosos testam novas combinações de plantas, técnicas incomuns de cultivo e, ocasionalmente, ideias completamente absurdas. Como aquela vez em que alguém tentou plantar milho dentro de um cacto oco. Não funcionou, mas pelo menos deu uma ótima história para as fogueiras de fim de turno. Você se aproxima da primeira plataforma com cuidado. O chão é coberto por uma fina camada de areia vulcânica, usada para reter umidade. Em cima dela há uma sequência curiosa. Flores de cempasúchil intercaladas com rabanetes selvagens. A lógica? Acredita-se que o cheiro intenso das flores confunda os insetos e proteja as raízes frágeis do rabanete. Funciona? Ninguém sabe, mas está bonito, e isso já é meio caminho andado na jardinagem asteca. Você se abaixa, toca o solo com a ponta dos dedos. Está fresco. Um bom sinal. As raízes estão bebendo água sem afogar. Você pega uma pequena pá de madeira e revolve delicadamente a superfície, buscando sinais de larvas, fungos ou coisas que, honestamente, seria melhor não encontrar de madrugada. Nada alarmante por enquanto. Só uma centopeia sonolenta que parece mais confusa do que ameaçadora. Mais adiante há uma chinampa completamente coberta por musgo. Este é um experimento iniciado por uma jardineira chamada Teikui, famosa por falar com as plantas em versos rimados. Dizem que ela jurava que o musgo canta, mas apenas para quem tem paciência de ficar ouvindo por 3 noites seguidas sem dormir. Você nunca tentou. Mas agora, com tudo silencioso e úmido, você se aproxima para testar a teoria. Você se ajoelha, fecha os olhos, encosta o ouvido no musgo.
Silêncio. Depois, um chiado suave, como se o jardim respirasse. Você não pode afirmar que ouviu música, mas também não pode negar completamente. Historiadores ainda discutem se o canto do musgo é real ou apenas efeito colateral de noites muito longas comendo tortilhas frias. Você marca suas observações num pequeno caderno de folhas de agave amarradas com um fio de algodão. Uma nota aqui, um desenho ali, uma tentativa de poema curto que na verdade é só a sua forma de não enlouquecer durante os turnos mais silenciosos. O próximo canteiro experimental parece quase provocação. Uma mistura de milho azul, cactos, comestíveis e uma trepadeira que, se não for podada com frequência, tenta estrangular tudo ao redor. Você segura a faca de obsidiana mais firme. Hora da poda. Você começa a cortar os galhos excessivos com movimentos curtos, precisos. A planta parece resistir como uma criança teimosa, mas você já está acostumado. O segredo está em falar com ela como quem dá bronca carinhosa. Você tem espaço de sobra, para que ficar agarrando o milho? Não que a planta entenda, ou talvez entenda. Você nunca viu outra trepadeira reagir tão rápido aos seus sermões. Durante a poda você encontra algo inesperado. Uma pequena estatueta de barro, parcialmente enterrada entre as raízes. Tem o formato de um sapo com asas. Você a segura por um tempo sentindo seu peso. Talvez uma oferenda antiga. Ou talvez apenas uma criança brincando por ali séculos atrás. De qualquer forma, você a limpa com cuidado e a coloca sobre uma pedra próxima, como quem devolve um segredo ao mundo. Agora, com a maior parte das chinampas revisadas, você se dá um pequeno luxo. Sentar-se no banco de pedra que fica à beira do canal. Esse banco é antigo, meio torto, e ninguém sabe quem o colocou ali. Dizem que foi um presente dos espíritos da chuva. Ou talvez só um jardineiro cansado com bom senso. Enquanto você se senta, retira dos bolsos um punhado de nozes tostadas. É o seu lanche da noite. Você mastiga devagar, ouvindo o som da água correndo ao lado, observando o reflexo da lua distorcido pelas ondulações. Às vezes o reflexo parece sorrir, ou piscar. Você escolhe não pensar demais nisso. Afinal, a noite é longa, e você ainda não está nem na metade. Um morcego passa voando por cima, em silêncio. Você não se assusta. Já ouviu tantas vezes que pensa em dar nome a ele. Talvez Itzcuintli, em homenagem aos cães sagrados. Ou talvez Pedro, um bom nome para um morcego funcional. Você termina de comer e se levanta escovando a poeira do banco com a mão. Uma rajada leve de vento balança os juncos, e você sente o cheiro de algo assado vindo da direção do templo. Provavelmente, a última refeição dos sacerdotes antes do silêncio ritual. Ou algum aprendiz quebrando regras e assando milho escondido. Você finge que não percebeu. Hora de continuar. Há mais uma chinampa experimental a ser inspecionada. Dizem que nela foi plantado um tipo raro de feijão que só floresce com música. E você trouxe um apito de cerâmica no bolso, só por precaução. Porque mesmo entre tanta ciência botânica, você aprendeu. No jardim dos astecas, nada é só lógica. E tudo mesmo, merece o benefício da dúvida. Você cruza uma ponte de madeira estreita entre as chinampas, tentando não olhar demais para a água escura embaixo. Não que tenha medo, claro. É só que, depois daquela história do peixe que imita vozes humanas, uma invenção de um aprendiz, entediado, mas ainda assim desconcertante, você prefere manter os olhos no caminho. A madeira range levemente sob seus passos, como se sussurrasse uma queixa antiga. Mas ela aguenta. Sempre aguentou. O destino agora é o viveiro de plantas medicinais. Uma área mais protegida, cercada por cercas baixas feitas de canas entrelaçadas, e curiosamente um sistema rudimentar de sinos de concha. A ideia é que se alguma criatura, humana, animal ou mítica, tentar entrar, os sinos façam barulho suficiente para alertar os jardineiros de plantão. Claro que, na prática, eles soam mais com o vento do que com invasores. Mas o som é agradável, e ninguém realmente se importa com a eficácia. Você se abaixa e passa sob um arco coberto de videiras para entrar. O ar aqui muda. É mais denso, perfumado,
e você sente a presença de centenas de plantas que não só curam, mas também testam os limites da paciência humana. Aqui crescem folhas que devem ser colhidas só com a mão esquerda, raízes que só funcionam se extraídas durante o eclipse, e uma flor que só libera seu óleo essencial depois de ser elogiada por pelo menos 5 minutos. Você começa pela fileira de Tzicatl, uma erva usada contra febres. Tem folhas finas e um aroma que lembra menta misturada com fumaça. Você passa os dedos pelas folhas com cuidado, observando os pontos de umidade e anotando pequenas manchas suspeitas, um sinal possível de fungo, mas também pode ser só poeira das plantações vizinhas. Historiadores ainda discutem se os astecas entendiam essas variações como sinais espirituais ou apenas desafios botânicos. Mais ao fundo, há um canteiro dedicado ao Xochipalli, uma flor usada em rituais de purificação. Você se lembra de que ela só floresce à noite, e apenas sob a luz indireta da lua. Coincidência ou exigência divina? Você ainda não decidiu. Mas ali estão elas, abertas como pequenos sóis lilazes, soltando um perfume adocicado que parece embalar o pensamento. Por um momento você se pega parado, respirando fundo, como se o jardim também respirasse com você. Em uma prateleira de barro suspensa por cordas, repousam os potes de sementes secas, cuidadosamente rotulados com símbolos que só os jardineiros veteranos compreendem por completo. Você gira um dos potes, lê o símbolo de um olho com 3 cílios, e lembra que isso significa boa para sonhos lúcidos. Você não dorme o suficiente para testar, mas anota mentalmente. Talvez uma noite dessas. No centro do viveiro há um altar discreto. Uma pedra baixa com um pequeno recipiente para oferendas. Nada grandioso. Apenas um local onde os jardineiros depositam um punhado de flores ou uma gota de mel, em troca de um pouco mais de saúde para suas plantas. Você deixa ali uma semente de cacau. Não é comum, mas você acredita que o jardim merece algo doce de vez em quando. De repente, um som sutil. O tilintar das conchas no portão. Você se vira, o coração desacelera com um pequeno atraso, mas não é um invasor. É apenas um coelho, um dos muitos que vivem entre as chinampas. Este é branco com uma mancha preta no olho esquerdo. Você já ouviu antes. Ele para, te observa, e depois continua seu caminho como se estivesse fiscalizando sua inspeção. Você acena com a cabeça. Ele não responde. Coelhos raramente são simpáticos com jardineiros. Você se dirige à área das raízes suspensas, um espaço curioso onde os astecas tentavam cultivar plantas cujas raízes cresciam para fora do solo, penduradas no ar, como candelabros verdes. A ideia era aumentar a circulação de ar e evitar a umidade excessiva. Funciona razoavelmente bem. Algumas plantas ali parecem ter vindo de outro planeta, com formas espiraladas e texturas que lembram papel molhado. Você ajusta o suporte de uma delas que estava prestes a cair e faz uma anotação. Possível necessidade de reforço, ou apenas uma planta dramática. Na lateral do viveiro, há um pequeno banco feito de barro e folhas secas. Você se senta por um instante e bebe um gole de água de uma cabaça. A água tem gosto de hortelã e fumaça, provavelmente um restinho do chá da noite anterior. Você não se importa. A mistura é reconfortante e o vapor suave te embala por alguns segundos. Seu olhar vagueia até um grupo de sementes recém-plantadas. Ao lado delas, um marcador de madeira indica o nome: Coração de Colibri. Ninguém sabe ao certo o que essa planta faz. Alguns dizem que acelera o pulso. Outros que atrai sonhos repetidos. Você inclina o corpo, aproxima o ouvido da terra. Nenhum som. Ainda é cedo. Antes de sair, você recolhe algumas folhas caídas e uma raiz que apodreceu. Tudo vai para a pilha de compostagem, que os jardineiros chamam carinhosamente de cozinha dos deuses. Um lugar onde a matéria antiga vira alimento novo, e onde, dizem às vezes, se escuta o riso de um deus menor satisfeito. Você deixa o viveiro com passos leves. As conchas tilintam outra vez, agora com um som mais musical. O coelho reaparece, desta vez com 2 amigos. Eles não te notam. Estão ocupados demais discutindo silenciosamente sobre quem deve comer a folha caída mais crocante.
Você sorri. Agora, é hora de seguir para a área das plantas ornamentais. Porque mesmo em um império dedicado à eficiência e poder, havia espaço para a pura vaidade botânica. Você atravessa um pequeno caminho de pedras irregulares, com musgos escorregadios nas bordas em direção à seção mais extravagante do jardim, as plantas ornamentais. Ninguém diria isso em voz alta, mas é aqui que os jardineiros mais vaidosos deixam sua marca. Nada de propriedades medicinais, nada de utilidade agrícola. Apenas beleza, cor, simetria e às vezes um pouco de exagero. Ao seu redor, flores em formatos improváveis competem por atenção. Uma parece uma trombeta de vidro derretido. Outra se abre em espirais que lembram as conchas do mercado de Tlatelolco. Você se abaixa diante de uma delas. Uma flor amarela que, segundo dizem, só se abre quando alguém próximo está contando uma mentira. Você murmura: "Hoje vou dormir cedo." A flor não se mexe. Você sorri, cética. No centro da área, um conjunto de canteiros circulares forma o que parece ser um calendário floral. Cada flor representa um dia, e jardineiros mais supersticiosos juram que plantar a flor errada no dia errado pode atrair uma visita inesperada do deus Tezcatlipoca, conhecido, entre outras coisas, por ter senso de humor duvidoso. Hoje é dia de Quetzalcoatl, a ave abutre. Você verifica. A flor correspondente está ali, em pleno florescimento, suas pétalas escuras como penas úmidas. Você se aproxima das trepadeiras que formam arcos entre os canteiros. Elas foram treinadas com paciência para crescer em formas geométricas, triângulos, losangos, até um cubo um tanto torto que parece desafiar as leis da natureza. Historiadores ainda discutem se essa obsessão por simetria tinha um valor ritual ou se era apenas o passatempo favorito de um jardineiro com tempo demais nas mãos. Perto dali, uma pequena fonte murmura. Ela é alimentada por um canal estreito vindo do lago, que passa por uma série de pedras ocres cuidadosamente posicionadas para criar aquele som específico, não muito alto, não muito baixo, mas suficientemente constante para disfarçar qualquer ruído estranho vindo da mata. Você encosta a mão na água. Está fresca e um pouco perfumada. Provavelmente algum jardineiro andou jogando pétalas lá de novo. A fonte serve também como espelho. Não só para o seu rosto, o qual você evita encarar por tempo demais depois de dias dormindo mal, mas também para observar o céu refletido, as nuvens passando devagar, como algodão distraído. Você se pega pensando em como seria viver entre as flores todos os dias, sem tarefas, sem pragas, sem coelhos patrulheiros. Só contemplação. Claro que seria entediante, mas por 1 ou 2 dias, talvez funcionasse. Você nota uma movimentação discreta atrás das palmeiras decorativas. 2 aprendizes mexendo em algo com muito cuidado. Você finge que não viu. Provavelmente estão tentando cruzar 2 espécies proibidas para criar a tão sonhada flor arco-íris noturna. Uma ideia bonita, mas que até agora só produziu plantas que desabrocham, murcham e depois choram um pouco. Literalmente. Você sabe. Você regou uma delas na semana passada. No canto oeste, uma estrutura de bambu e tecidos pintados protege as flores mais frágeis da brisa da noite. Ali estão os penteados vegetais, como os jardineiros chamam carinhosamente essas flores que parecem perucas em miniatura. Cada uma tem um estilo: espiral, rabo de cavalo, coque. Elas balançam suavemente com o vento, como se conversassem entre si em um idioma feito de vaidade pura. Você ajeita uma que estava inclinada demais. Ela agradece com um leve estalo. Ou talvez tenha sido só sua imaginação. Você faz uma pausa em um banco de pedra coberto com um pano bordado, provavelmente deixado por alguém mais espiritualizado. O pano tem figuras de flores, olhos e pequenos peixes. Um lembrete de que, para os astecas, tudo era símbolo. Até o banco onde você descansa. Ao seu lado, um recipiente com pedras lisas pintadas. São usadas para a meditação botânica, uma prática inventada por um jardineiro que não gostava de regar, mas era bom com frases inspiradoras. Você escolhe uma. Ela diz:
Até a flor mais inútil conhece o vento. Profundo? Talvez. Confuso? Sem dúvida. Mas é o tipo de sabedoria que combina com esse jardim. Enquanto o céu escurece ainda mais, tochas discretas são acesas por aprendizes que caminham como fantasmas entre os canteiros. As tochas usam óleo de milho e soltam uma fumaça perfumada, que espanta insetos e, segundo a tradição, espíritos inquietos. Você observa uma das tochas iluminar um grupo de cactos ornamentais, todos dispostos em uma espiral crescente. Suas sombras dançam como braços de deuses menores, se alongando para dar boa noite. Antes de partir, você passa pela árvore do silêncio, um espécime raro que cresce apenas em locais de extrema paz. Ninguém sabe o nome verdadeiro da espécie, mas todos juram que o simples ato de ficar embaixo dela por 5 minutos faz você esquecer o motivo pelo qual estava irritado. Você se posiciona ali e fecha os olhos. O som do vento, os grilos, a água. Por um momento, é como se o tempo não tivesse pressa. Você abre os olhos. Ainda há muito o que fazer. As flores não se admiram sozinhas. E claro, é hora da coleta, noturna de pigmentos, porque a beleza nos jardins astecas também precisa ser engarrafada. Você deixa o jardim ornamental para trás, ainda sentindo o leve perfume das flores extravagantes grudado nas roupas. A trilha de terra batida se estreita e leva até uma clareira baixa, onde os pigmentos naturais são coletados. Aqui, tudo gira em torno de cor. Cor que será moída, fervida, secada, armazenada e eventualmente usada para pintar desde mantos cerimoniais até as laterais de canoas de desfile. O primeiro som que você ouve é o de pedras de moagem, 3 ao mesmo tempo, com um ritmo quase hipnótico, como se as cores tivessem seu próprio canto de ninar. Um grupo de 3 jardineiras está de joelhos, cada uma com um metate à frente. Elas não falam, apenas olham fixamente para as pilhas de pétalas secas e sementes que transformam com paciência em pó fino. Você se aproxima devagar, como se temesse interromper um feitiço. Hoje, a coleta inclui pétalas de cempasúchil para o amarelo, cascas de cochonilha para o vermelho profundo e folhas de uma planta azul cujo nome é quase impronunciável. Você decide tentar mesmo assim, apenas para esquecer instantaneamente. Um dos aprendizes brinca que repetir o nome 3 vezes faz você sonhar com sapos azuis por uma semana. Você não arrisca. Você se senta ao lado de uma tábua coberta de pós coloridos organizados como um arco-íris asteca. Uma das jardineiras te oferece um pouco de amarelo intenso na ponta de uma colher de osso. Você sopra suavemente. A poeira dourada dança no ar como se o próprio sol estivesse sendo pulverizado. Um pouco entra no seu nariz. Você espirra. Ninguém ri, mas você sente a vibração de sorrisos contidos ao redor. Curiosamente, esse processo de coletar e moer pigmentos não é apenas estético, é também espiritual. Acreditava-se que as cores tinham vontade própria. O vermelho podia atiçar a coragem ou atrair cobras. O azul, quando mal preparado, causava sonhos inquietos. E o preto, feito de carvão vegetal, deveria sempre ser guardado em potes fechados, pois absorvia brigas, se deixado aberto por muito tempo. Historiadores ainda discutem se essas propriedades místicas dos pigmentos eram levadas a sério ou se eram, em parte, mecanismos de controle social muito bem pintados. Você caminha até um grupo de arbustos baixos e vê um jardineiro extraindo com cuidado a seiva leitosa de uma flor noturna. Ele coleta gota por gota em um recipiente de cerâmica. Você observa por um instante até perceber que a cerâmica é pintada com o mesmo tom que está sendo extraído. Sim, os recipientes devem combinar com o conteúdo. É uma questão de respeito, ele diz sem tirar os olhos da flor. Perto dali há um pequeno espaço onde os pigmentos são testados. Paredes de barro servem como telas. Alguns jardineiros desenham formas geométricas, outros apenas traços livres. Um mais ousado pinta uma cena inteira. Um jaguar dormindo sob uma árvore com frutas que parecem sinos. Você reconhece a árvore, ela existe mesmo. Mas os sinos você suspeita são invenção. Você passa a mão levemente por uma seção azul esverdeada já seca. A textura é suave,
quase aveludada. Uma das jardineiras se aproxima e pergunta se você gostaria de criar seu próprio tom. Você hesita. Ela sugere algo que combine com o seu jeito de andar. Você ri, meio sem graça, mas escolhe um punhado de folhas secas, pétalas murchas e uma gota da seiva leitosa. Ela te entrega um metate pequeno. Você começa a moer, devagar. Os ingredientes resistem um pouco, mas cedem com o tempo, como quase tudo na vida. A mistura começa a ganhar um tom que lembra o céu antes da chuva. Um cinza azulado com pequenas partículas douradas. Você sente uma estranha satisfação ao ver o pó se formar. É bonito, alguém comenta atrás de você. Você finge não ter ouvido, mas guarda o pó com cuidado num envelope de papel amassado. À medida que a noite avança, os pigmentos secos são embalados em pequenos tecidos amarrados com barbante de fibra de agave. Cada pacotinho é marcado com um símbolo, não palavras, mas desenhos simples. Um círculo para o amarelo, uma espiral para o vermelho, uma linha ondulada para o azul. O preto não tem símbolo, apenas um espaço vazio, como se dissesse, você saberá. Um som de tambor distante ecoa pelo campo. Não é um alerta, é só um lembrete. Está na hora de cobrir os pós com folhas de maguey para evitar que absorvam umidade ou espíritos do lago. Um aprendiz distraído esquece um pacote aberto. Você o cobre discretamente e sussurra. De nada. Você observa uma pequena chama tremeluzente na lateral da área de pigmentos. É um incenso feito com flores e resina de copal, aceso para agradar a deusa Xochiquetzal, patrona das flores, da beleza e dos artistas. Dizem que ela visita o jardim nas noites de lua cheia e escolhe o pigmento mais bonito para levar aos deuses. Você olha para seu pó cinza azulado com brilho dourado. Talvez ela escolha o seu, ou talvez prefira algo mais ousado, como o pigmento rosa que brilha no escuro e que ninguém mais consegue replicar. Aquele feito por acidente com a ajuda de um sapo e uma tempestade. Já é quase meia-noite. Você sente o peso do sono, mas também uma estranha leveza. Como se, por um momento, tudo o que existe fossem cores e aromas suaves. Um jardineiro antigo passa por você, carregando um cesto de pós com tanto cuidado que parece carregar sonhos. Você decide guardar o seu pacote perto do peito, não por segurança, mas porque de alguma forma ele parece quente, como se ainda estivesse vivo. Você deixa a clareira dos pigmentos e segue uma trilha ladeada por agaves pontiagudos, cujas folhas rígidas parecem guardar segredos há séculos. A noite começa a ganhar mais sombras, e o cheiro da terra molhada mistura-se ao aroma suave das flores noturnas que se abrem só agora. Você sente os passos se tornando mais silenciosos, quase em reverência ao que vem a seguir, a rotina de irrigação. Ao chegar perto do sistema de canais, você percebe o trabalho sutil que os jardineiros fazem para manter a água fluindo suavemente. Água era ouro líquido para os astecas, especialmente quando se tratava do jardim. Você observa a canaleta estreita, feita de pedra e barro, serpenteando lentamente pelas plantas. Em alguns pontos, folhas frescas são colocadas para atuar como pequenos filtros naturais. Tecnologia orgânica com milhares de anos, antes mesmo de filtros serem coisa comum. Você ajuda a abrir um pequeno portão de madeira que controla o fluxo de água para uma seção mais delicada, onde crescem plantas medicinais noturnas. O som da água correndo é quase hipnótico. Em meio ao murmúrio, você escuta um sussurro vindo da margem. Você sabia que eles usavam a água da chuva captada nos telhados para irrigar as flores que curavam dores de cabeça? Você sorri, lembrando que historiadores ainda discutem se essa prática era exclusiva dos templos ou se os jardins comuns também a utilizavam. Enquanto você regula o fluxo, uma leve brisa traz o cheiro das flores de nopal em flor, uma fragrância doce e refrescante, quase como uma mistura de mel e menta. Você se lembra que, durante o dia, essas mesmas flores são visitadas por abelhas que produzem um mel único, usado em rituais de cura e também para acalmar insônias. Algo que você desejaria para si mesmo naquela noite. O sistema de irrigação, embora antigo,
É uma obra-prima de engenharia silenciosa. Pequenos reservatórios são posicionados para armazenar água e soltá-la devagar, como se o jardim fosse regado por uma mão invisível que conhece cada raiz e pétala. Você se inclina para sentir a umidade no ar e pensa em como, mesmo hoje, muitas tecnologias modernas tentam imitar essa precisão natural. Enquanto caminha ao lado dos canais, você observa uma pequena tartaruga nadando preguiçosamente em um reservatório. Dizem que os astecas acreditavam que esses animais traziam boa sorte para as colheitas e que suas cascas refletem o céu noturno, guardando estrelas em miniatura. Você quase acredita nisso, até perceber que a tartaruga só está atrás de uns insetos imprudentes. Ao lado da água brotam pequenas flores chamadas luz da lua, que só desabrocham no escuro. Você se inclina para observar suas pétalas translúcidas, quase como vidro fino. É quase mágico ver como elas capturam a luz da lua e a transformam em um brilho tênue, perfeito para iluminar suavemente os caminhos do jardim, sem precisar de tochas. Você sente um leve arrepio, não de frio, mas de admiração. Você lembra do protetor solar de esterco de crocodilo que ouviu falar certa vez, mas decide que não vai experimentar. Não exatamente uma rotina noturna, mas um toque curioso da vida cotidiana dos astecas. Afinal, até os jardins tinham seus segredos cheirosos. Perto dali, um aprendiz está espalhando uma mistura de cinzas e carvão em torno das plantas para evitar pragas. É um método natural, simples, mas eficaz, usado há gerações. Você pensa na ciência por trás disso e como mesmo hoje, o conhecimento tradicional pode superar algumas das invenções modernas. Enquanto ajusta a vazão da água, você sente a presença tranquila do jardim envolvendo seu corpo. A rotina, os sons, os cheiros, tudo conspira para um ritmo tão calmo que é difícil acreditar que, há séculos, essas práticas tinham também um propósito sagrado, quase ritualístico. Você termina seu trabalho na irrigação e caminha em direção a uma pequena cabana onde os jardineiros guardam seus utensílios. No caminho, o som da água se mistura ao canto suave dos grilos e ao farfalhar das folhas. É um momento de paz, como se o jardim inteiro estivesse respirando lentamente junto com você. Ao chegar à cabana, você vê que as ferramentas estão organizadas com uma precisão quase meditativa. Tesouras, facas, redes, cordas e potes pequenos para transportar sementes. Você pega uma das tesouras. Ela tem um cabo feito de madeira polida que se encaixa perfeitamente na sua mão. Parece feita para você. Você se senta em um banco de madeira e observa o céu. As estrelas são poucas, mas brilhantes, como pequenas lanternas perdidas no manto negro da noite. Você se pergunta quantas vezes esses jardineiros olharam para esse mesmo céu, sentindo a mesma serenidade que agora te envolve. Com o coração mais leve e a mente mais tranquila, você sabe que a rotina noturna dos jardineiros astecas não era apenas sobre cuidar das plantas. Era sobre cuidar de si mesmos, do tempo e do silêncio que só a noite pode trazer. Você se levanta do banco de madeira, estica as pernas e começa a caminhar lentamente pelo caminho estreito que leva ao viveiro de plantas raras. A noite continua calma, e o leve orvalho começa a se depositar nas folhas, dando um brilho suave como se pequenas estrelas repousassem ali. O ar está fresco, quase frio, e você sente a textura úmida das pedras sob seus pés descalços. Chegando ao viveiro, você percebe que ele é protegido por uma estrutura simples, feita de madeira e coberta por folhas trançadas que filtram a luz da lua, criando um ambiente perfeito para as plantas delicadas que só florescem à noite. Algumas dessas plantas são tão raras que os próprios sacerdotes tinham acesso restrito a elas. Você vê jardineiros deitados no chão, observando com atenção as folhas e flores que se movem com o vento noturno. Eles usam uma mistura de sons suaves e toques delicados para acalmar as plantas. Um ritual que historiadores ainda discutem se era realmente eficaz, ou mais um costume para manter a paciência e a concentração. De qualquer forma, você não pode negar o efeito calmante da cena. Entre as plantas você nota uma flor que brilha com uma luz azulada tênue, conhecida como flor do sono.
Dizem que, ao inalar seu aroma, você se entrega a sonhos profundos e tranquilos, perfeitos para quem tem dificuldade em dormir. Você se aproxima lentamente, sentindo a fragrância quase etérea, que lembra um pouco o cheiro do jasmim misturado com algo indefinível, talvez uma lembrança de chuva distante. Enquanto você observa a flor, um jardineiro sussurra que essa planta foi descoberta por acidente quando uma tempestade atingiu uma área do jardim, e as raízes de uma espécie comum cresceram junto com uma planta selvagem rara. O cruzamento gerou essa flor mágica. Você sorri com o pensamento de que a natureza tem seus próprios truques, às vezes mais criativos do que qualquer jardinagem planejada. Você se senta ao lado de um recipiente que guarda pequenas raízes secas, usadas para fazer chás que acalmam o corpo e a mente. O aroma que sai do pote é reconfortante, parecido com uma mistura de camomila e erva doce. Você pega um pouco para sentir na mão e lembra que os astecas valorizavam muito essas infusões naturais, muito antes das farmácias modernas. Enquanto mexe nas raízes, você ouve uma história contada por um dos jardineiros mais velhos. Certa vez, uma jovem aprendiz tentou fazer uma infusão de uma raiz que ela não conhecia muito bem. A bebida tinha um efeito relaxante tão forte que ela quase dormiu no meio de uma cerimônia importante. Os mais velhos riram, mas também usaram a história para ensinar sobre a importância do conhecimento e do respeito pelas plantas. Você nota que os jardineiros também guardam mapas feitos de papel de fibra natural, com desenhos e anotações sobre a localização exata das plantas raras, horários ideais para regar e colher, e até indicações de como cada planta reage a diferentes fases da lua. Essa atenção aos detalhes impressiona, principalmente porque o papel é feito à mão, com um toque delicado que parece quase sagrado. Enquanto você observa os mapas, um aprendiz comenta que o papel pode ser tão valioso quanto as plantas, pois contém segredos que só os jardineiros mais experientes deveriam conhecer. Perder um mapa aqui é como perder um pedaço do jardim, ele diz com um sorriso tímido. Você se levanta e caminha até um cantinho onde estão armazenadas pequenas lanternas feitas de barro e cera de abelha. Elas são usadas para iluminar o caminho durante as longas noites de trabalho. O brilho suave das lanternas cria um ambiente acolhedor, perfeito para refletir sobre a delicadeza e a precisão dessa rotina noturna. Antes de sair do viveiro, você sente a brisa fresca e percebe como o som da natureza noturna, o coachar distante das rãs, o sussurrar das folhas e o suave murmúrio da água nos canais próximos, se mistura com a rotina silenciosa dos jardineiros. É uma sinfonia calma, feita para desacelerar o ritmo do dia. Você percebe então que essa rotina noturna dos jardineiros astecas não é apenas um conjunto de tarefas. É uma dança suave entre homem, planta e tempo, onde cada gesto tem um propósito e cada detalhe é importante. Com essa sensação, você se prepara para deixar o viveiro e continuar seu caminho pelo jardim, já começando a sentir o sono leve que essa noite histórica e calma começa a trazer. Você segue a trilha que serpenteia para fora do viveiro, onde o ar parece mais fresco, e o cheiro da terra úmida se mistura ao perfume leve das flores noturnas. Os passos agora são mais lentos, como se o próprio jardim o convidasse a desacelerar e mergulhar mais fundo na tranquilidade da noite asteca. Você chega a uma área onde as árvores frutíferas se alinham em fileiras ordenadas. O brilho da lua filtra-se pelas folhas, criando sombras dançantes no chão. É aqui que a colheita noturna começa, pois muitas frutas amadurecem melhor e são mais doces quando colhidas sob a luz da lua. Você alcança um galho baixo e colhe, cuidadosamente, um fruto vermelho, seu aroma doce e suave lembrando um pouco de cereja. Enquanto saboreia a fruta, um jardineiro ao seu lado conta que os astecas acreditavam que colher frutas à noite favorecia sua energia vital para o próximo dia. Eles também tinham a curiosa tradição de sussurrar um agradecimento à árvore, quase como um ritual de respeito e conexão com a natureza. Você tenta imitar o gesto, sentindo-se parte dessa antiga comunhão. Ao seu redor, pequenas lanternas de barro iluminam o caminho, lançando um brilho quente que contrasta com a luz fria da lua.
Você percebe como a combinação dessas luzes cria um cenário quase mágico, onde passado e presente parecem se encontrar. Mais adiante você observa um grupo de jardineiros trabalhando com plantas que produzem flores usadas para tingir tecidos. As cores variam do vermelho vibrante ao amarelo suave, e o processo de extração do pigmento é meticuloso, exigindo paciência e cuidado. Você lembra que, para os astecas, essas cores não eram apenas decorativas, tinham significados simbólicos e espirituais. Você observa as mãos habilidosas esmagando as flores e misturando-as com ingredientes naturais para criar tinturas. É fascinante pensar que essa arte antiga influenciou tanto o design de roupas, bandeiras e até pinturas murais. A atenção aos detalhes é tamanha que até a temperatura da mistura é cuidadosamente controlada para garantir a intensidade da cor. Enquanto explora essa área, você ouve uma conversa sobre um método peculiar para preservar as cores durante o transporte. Algo que historiadores ainda discutem se foi uma invenção local ou uma técnica importada de regiões vizinhas. A dúvida mantém o mistério vivo, adicionando uma camada extra de charme à história do jardim. Você decide experimentar um pouco da tinta, passando um dedo levemente e vendo a cor ficar vibrante na pele. É um toque de passado que permanece vivo, mesmo na sua mão agora. Quando a colheita termina, os jardineiros se reúnem para preparar pequenas cestas de frutas e flores, que serão entregues em mercados ou usadas em cerimônias. O trabalho é feito com uma calma quase meditativa, como se cada gesto fosse um convite ao repouso. Você percebe que a rotina noturna dos jardineiros é muito mais do que trabalho físico. É uma celebração da vida, da natureza e da conexão profunda entre o homem e o ambiente ao seu redor. Enquanto se afasta dessa área, você sente o peso leve do cansaço e uma paz crescente, sabendo que cada detalhe dessa noite faz parte de uma tradição rica e harmoniosa. Você continua seu passeio, sentindo o frescor da noite envolvendo seu corpo enquanto adentra uma parte mais escondida do jardim, onde crescem as plantas usadas para remédios naturais e poções suaves. O ar aqui tem um aroma terroso e levemente doce que lembra a mistura de ervas frescas e flores secas. É o local onde os jardineiros não apenas cuidam das plantas, mas também aprendem seus segredos mais íntimos. Você observa um grupo concentrado, preparando pequenas misturas para aliviar dores leves e promover um sono tranquilo. Enquanto mexem em potes de barro, um jardineiro comenta com um sorriso que, apesar de toda a tecnologia moderna, algumas das curas naturais dos astecas ainda são estudadas hoje, tentando entender seus componentes e efeitos. Historiadores discutem se esses remédios eram eficazes apenas por causa das plantas, ou se o ritual de preparação também desempenhava um papel fundamental. Você se senta e sente uma leve brisa que traz o som distante de tambores suaves, usados para acompanhar certas cerimônias noturnas. É quase como se a música flutuasse no ar, entrelaçando-se com o perfume das ervas e a quietude do jardim. Você se permite fechar os olhos por um momento, imaginando-se parte dessa antiga rotina que combina cuidado, magia e ciência. Entre as ervas você encontra a folha de coca, usada não só para energizar, mas também para aliviar o estresse e a fadiga. Você pega uma folha e a examina, notando suas pequenas nervuras que parecem mapas minúsculos. Você lembra que, embora essa planta tenha sido mal compreendida em tempos modernos, para os astecas ela era um presente da natureza, sagrado e valioso. Enquanto você explora mais a área, uma figura anciã se aproxima, falando em voz baixa sobre a importância de respeitar o tempo de cada planta. Nada deve ser apressado, pois até a cura exige paciência, ela diz. Você sente que essa frase, simples e profunda, resume muito do que viu até agora. Você então se aproxima de uma área onde flores de maracujá crescem em silêncio. Dizem que elas têm propriedades relaxantes e que eram usadas para preparar chás noturnos, uma receita que muitos ainda tentam replicar. Você sente o aroma suave e pensa que, talvez, essa seja uma das razões pelas quais os jardineiros conseguiam se manter calmos, mesmo após longas horas de trabalho. O solitário canto de um pássaro noturno ecoa entre as árvores,
como um lembrete gentil de que a noite ainda é jovem e que o jardim continua a pulsar com vida e calma. Você sente o peso do dia se dissipar, substituído por uma serenidade crescente. Enquanto caminha para fora da área de plantas medicinais, você percebe que, mesmo naquela rotina tranquila e lenta, havia um profundo conhecimento e respeito pela natureza. Cada planta, cada gesto, era uma peça essencial nesse delicado equilíbrio que os jardineiros astecas mantinham. Você se prepara para deixar essa parte do jardim, sentindo-se agradecido por ter testemunhado um pequeno fragmento desse mundo silencioso e fascinante, onde a vida noturna das plantas se entrelaça com os sonhos e cuidados de quem as cultiva. Você segue adiante, seus passos agora mais lentos, quase sincronizados com o ritmo tranquilo da noite ao redor. A trilha que você percorre leva até uma área onde pequenas estruturas de pedra e madeira guardam ferramentas usadas para o cuidado minucioso das plantas. É aqui que a rotina dos jardineiros ganha um aspecto quase cerimonial, pois cada instrumento tem seu lugar e propósito específico. Você observa com atenção uma pá fina, feita de pedra polida, que brilha suavemente sob a luz da lua. Ela é usada para cavar ao redor das raízes, permitindo que a planta respire melhor. A precisão com que os jardineiros a manuseiam lembra a delicadeza de um cirurgião. Historiadores ainda discutem se esses instrumentos eram exclusivamente para jardinagem ou se também tinham um papel ritualístico, uma ideia que adiciona uma camada misteriosa à história. Ao seu lado, há um pote de barro com uma mistura de cinzas e água, usado para fortalecer o solo. Você sente o cheiro ligeiramente alcalino da mistura e pensa que, embora simples, essa técnica era bastante avançada para o tempo, demonstrando um conhecimento profundo da relação entre plantas e solo. Isso reforça a ideia de que os astecas eram mestres em adaptar seu ambiente para sustentar seus jardins. Você se inclina para observar uma série de cordas e pesos pendurados que os jardineiros utilizam para treinar as plantas, guiando seu crescimento em direções específicas. A prática lembra um pouco a poda de bonsais na Ásia moderna, mas aqui é feita com uma paciência quase meditativa. É curioso pensar que técnicas tão antigas ecoam em jardins tão distantes e diferentes no tempo. Enquanto examina as ferramentas, você percebe pequenas inscrições nas paredes da cabana, símbolos que alguns acreditam serem uma espécie de calendário agrícola ou até mensagens codificadas entre os jardineiros. Você toca uma das marcas, sentindo a aspereza da pedra, e se pergunta sobre as histórias que esses símbolos guardam. A conversa acadêmica sobre o significado dessas inscrições é ainda aberta, com especialistas debatendo sua origem e propósito. Você escuta o som distante de água correndo e se dirige até um canal que atravessa o jardim. A irrigação era uma parte vital da rotina noturna, e os astecas desenvolveram sistemas engenhosos para garantir que cada planta recebesse a quantidade certa de água. Você se agacha e sente a água fresca escorrendo entre os dedos. Um lembrete simples, mas poderoso, da conexão entre vida e água. Enquanto você observa, um jardineiro começa a ajustar uma pequena comporta, liberando um fluxo controlado que alimenta os canteiros. A calma e precisão com que ele trabalha reforçam a ideia de que, para esses cultivadores, a jardinagem era uma forma de arte e ciência, combinadas em harmonia. Você percebe que, mesmo com a simplicidade aparente dos equipamentos, o cuidado e a atenção aos detalhes são evidentes em cada aspecto dessa rotina. Não é apenas o trabalho, mas uma forma de meditação que envolve o corpo e a mente. Um momento de presença completa que ajuda a aliviar o estresse do dia. À medida que você se afasta da cabana das ferramentas, o jardim parece ainda mais vivo e pulsante, como se cada folha e flor respondessem à dedicação silenciosa dos jardineiros que cuidam dele sob o manto da noite. Você respira fundo, absorvendo essa sensação de conexão e tranquilidade, e se prepara para seguir adiante, sentindo o sono se aproximar com passos suaves e constantes. Você continua sua caminhada pelo jardim, sentindo o peso agradável do cansaço que começa a se instalar. À sua frente, uma pequena clareira se abre,
iluminada por uma lua generosa que banha tudo com uma luz prateada e suave. É aqui que você percebe que o jardim não é apenas um espaço de cultivo, mas também de encontros silenciosos e momentos de contemplação. Você vê um grupo de jardineiros sentados em círculo, compartilhando uma bebida feita de cacau fermentado. Um ritual noturno que mistura descanso e socialização. Eles falam em voz baixa, as palavras carregadas de um tom relaxado e de cumplicidade, como se o cansaço tivesse suavizado as preocupações do dia. Você é convidado a se juntar a eles, aceitando uma pequena taça que exala um aroma doce e terroso. Enquanto saboreia a bebida, você observa as expressões relaxadas dos jardineiros, que parecem apreciar aquele instante simples com um prazer quase sagrado. Dizem que o cacau era considerado alimento dos deuses, um luxo reservado a momentos especiais. E você sente que está participando de algo muito além do simples descanso. A conversa muda para histórias de antigas cidades perdidas e jardins esquecidos, temas que os historiadores adoram discutir, especialmente quando se trata do que realmente aconteceu em lugares que nunca foram completamente escavados. Você escuta fascinadamente enquanto eles falam de estruturas cobertas pela selva, onde plantas exóticas floresciam em silêncio, protegidas por tempos e segredos. Você se permite deixar o olhar vagar pelo céu estrelado, percebendo que as estrelas parecem mais vivas e próximas nesse momento de calma absoluta. O som distante de grilos e a brisa leve completam o cenário, criando uma trilha sonora natural que convida seu corpo a relaxar ainda mais. Um jardineiro menciona uma tradição curiosa: plantar certas flores específicas na borda do jardim para afastar insetos e ao mesmo tempo atrair borboletas que, segundo acreditavam, traziam sorte e bons presságios. A ideia de usar a natureza como aliada para proteger o jardim lhe parece incrivelmente harmoniosa. Enquanto o grupo se despede e se levanta para continuar suas tarefas ou voltar para casa, você sente um conforto suave crescendo dentro de si. A rotina noturna dos jardineiros, com seu equilíbrio perfeito entre trabalho, descanso e conexão, revela um modo de vida que valoriza tanto o esforço quanto o repouso. Você se levanta e segue seu caminho, sabendo que o jardim continuará vivo, mesmo depois que você partir, um testemunho silencioso da dedicação e sabedoria daqueles que o cuidam sob o manto tranquilo da noite. Você avança para uma parte menos conhecida do jardim, onde os aromas se tornam mais intensos e variados. Aqui, as ervas aromáticas dominam o cenário: tomilho, hortelã, erva doce e outras que exalam fragrâncias que parecem formar uma sinfonia silenciosa no ar noturno. O frescor dessas plantas envolve você, como um abraço leve que desperta os sentidos sem agitar demais a mente. Enquanto caminha, você percebe como os jardineiros astecas usam essas ervas não só para a culinária, mas também para preparar banhos, relaxantes e óleos essenciais. Esses elementos eram parte essencial da rotina noturna, promovendo uma transição suave entre o trabalho e o descanso. Você imagina o aroma de um banho de ervas, tão reconfortante quanto um cobertor quente em uma noite fria. Você observa um jardineiro colhendo cuidadosamente algumas folhas de hortelã, seu toque delicado lembrando alguém escolhendo as melhores pétalas para um buquê. Ele explica que cada erva tem seu momento ideal para ser colhida, e que a noite oferece condições únicas, como a maior concentração de óleos essenciais, tornando o processo ainda mais especial. Entre essas práticas, uma curiosidade chama sua atenção. Os astecas utilizavam um tipo de perfume feito a partir de resinas e flores, algo que os historiadores ainda tentam replicar em laboratórios modernos. Eles debatem se essas fragrâncias tinham mais função estética ou se eram parte de rituais de purificação e proteção. Um mistério perfumado que acompanha a história do jardim. Você sente a textura suave das folhas entre os dedos e o leve arrepio que vem do contato com essas plantas. Uma conexão tátil que reforça a sensação de estar presente naquele tempo e lugar. A respiração fica mais lenta, quase em sincronia com o ritmo das folhas ao seu redor. Mais adiante, o som da água corrente retorna, desta vez vindo de uma pequena fonte decorativa,
cujo fluxo constante cria um murmúrio hipnotizante. Os jardineiros acreditavam que o som da água tinha um efeito calmante sobre as plantas e os humanos, uma espécie de música natural que ajudava a preparar todos para o repouso. Você se senta ao lado da fonte, permitindo que o som da água, misturado com os aromas das ervas, o envolva completamente. É um momento de quietude profunda, onde o tempo parece desacelerar e a mente se dissolve em pensamentos leves e tranquilos. Enquanto observa a dança suave da água, você sente um sorriso leve surgir, como se aquela paz simples fosse um presente silencioso do jardim para você. É a última peça do quebra-cabeça da rotina noturna. O convite para deixar ir, para relaxar, para se preparar para o sono que já começa a chamar. Você sabe que logo, ao deixar o jardim, carregará consigo essa serenidade, um pedaço da noite asteca que pode aquecer seus sonhos e tornar seu descanso ainda mais doce. Você se levanta lentamente da margem da fonte, sentindo o frescor da noite envolver seu corpo como um manto suave. Conforme caminha para as últimas áreas do jardim, percebe que a escuridão começa a aprofundar-se, mas o brilho das estrelas no céu aberto mantém tudo iluminado com uma luz delicada e reconfortante. O jardim agora parece um mundo à parte, onde o tempo desacelera e cada som é amplificado pela quietude da noite. Você percebe que a rotina noturna dos jardineiros está chegando ao fim, mas não antes de um último cuidado: a verificação final das plantas mais sensíveis. Um jardineiro passa delicadamente uma folha de pano úmido sobre as folhas das flores, uma prática que ajuda a remover a poeira da tarde e prepara as plantas para absorver melhor a umidade da noite. Você se surpreende com a atenção a detalhes que poderia passar despercebida para olhos menos atentos. Historiadores ainda discutem se essa prática era simplesmente um cuidado prático ou se tinha uma dimensão simbólica, um gesto de respeito e conexão que fortalecia o vínculo entre os jardineiros e suas plantas. Você sente que, naquele momento, o gesto é tão meditativo quanto funcional, um toque suave em um mundo que valoriza a harmonia. Enquanto observa, você percebe também como o silêncio é fundamental nessa etapa. Nenhum ruído desnecessário é feito, só o som suave da água, o sussurrar das folhas e o ocasional chilrear de insetos noturnos. Essa calma ajuda os jardineiros a se desconectar do ritmo acelerado do dia, entrando em um estado de quietude que prepara o corpo e a mente para o descanso. Você se lembra da complexidade de toda essa rotina, o trabalho minucioso, os rituais, as pequenas conversas, o cuidado quase sagrado com as plantas e a terra. E sente uma profunda admiração pela simplicidade elegante com que tudo é conduzido, como uma dança silenciosa sob o céu estrelado. Você respira fundo, deixando que a brisa leve e fresca encha seus pulmões, sentindo cada músculo relaxar lentamente. A natureza e os jardineiros parecem estar em perfeita sintonia, uma lembrança de que a vida, mesmo em seus detalhes mais simples, pode ser uma fonte inesgotável de paz. Ao se afastar lentamente do jardim, você leva consigo essa sensação de equilíbrio e serenidade, sabendo que ela pode acompanhá-lo durante seu próprio descanso, embalada pela sabedoria ancestral e pela tranquilidade das noites astecas. Você se prepara para fechar os olhos, embalado pela imagem da lua refletida nas folhas e pelo som suave da água correndo, enquanto o sono chega com passos lentos e suaves, convidando você a uma noite de sonhos tranquilos e restauradores.